Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, permitido pelo Paulo, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Hoje eu trago uma palavra de ensinamento para o seu coração, que tem por tema: a casa de Deus não é estádio. E se você usa para tal finalidade, é diversão ou é profanação? Em Mateus capítulo de número 21, versículo 12, versículo 13, nós vamos ler aí o versículo 12, que diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Hoje eu quero falar sobre um tema polêmico, mas que é muito necessário, a gente tem que falar. O cristão que transforma o templo em torcida de Copa do Mundo. Nós estamos vendo aí pessoas que estão usando o templo para fazerem ali, se reunirem e dentro do templo torcerem para a seleção brasileira. Muitos dizem, é apenas diversão, Deus não liga para isso, é só um jogo. Mas a pergunta é pecado gostar de futebol? A pergunta é, o templo foi separado para entretenimento ou para adoração? Porque existe diferença entre assistir futebol em casa e transformar a casa de Deus em arquibancada. E você? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É um assunto que divide muito as pessoas. Hoje, estamos vivendo uma geração que quer trazer o mundo para dentro da igreja, enquanto Jesus morreu para tirar a igreja do mundo. Olha que algo totalmente ao contrário. É um paradoxo. Primeiro, o templo é lugar de reverência. Eu sempre aprendi, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, primeiro, nós temos que ter o quê? Reverência. A Bíblia não manda entrar no templo de qualquer jeito. Existe reverência, existe temor, existe santidade. O problema não é a camisa do Brasil. O problema é quando a emoção pelo futebol supera a presença de Deus. Tem gente que não grita glória a Deus na igreja, mas grita gol, bem forte. Tem gente que não chora na oração, mas chora quando o time perde. Tem gente que não chega cedo para o culto, mas chega cedo para assistir o jogo. Isso revela o quê? Onde está o seu coração. E é algo preocupante, porque o próprio Jesus dizendo, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Segundo, Jesus expulsou o que profanava o templo. Lembra dessa história? Jesus entrou no templo, virou as mesas, expulsou os cambistas, estava ali parecendo uma feira dentro do templo. Jesus entrou no templo e virou tudo, virou mesa. Por quê? Porque estavam transformando a casa de Deus em outra coisa. Estavam usando o templo para outra finalidade. E eu vou dizer algo forte: o que não glorifica a Deus não deve dominar o ambiente do culto. O templo não foi consagrado para entretenimento, distração, espetáculo e muito menos para competição emocional, no caso do futebol. É ali uma competição emocional, o coração da pessoa vai de 1 a 1000, é uma coisa bastante complicada, né? O templo, ele foi separado. Para quê? Para a oração, para a adoração, para a palavra de Deus, aonde há ali o arrependimento, ali onde há a salvação de almas. E é muito importante que nós venhamos aprender isto, meus amados. Eu não estou fazendo apologia contra futebol de maneira nenhuma. Nós não somos hipócritas, nós não somos fariseus de forma nenhuma. Terceiro, o espírito do mundo está entrando em muitas igrejas. Romanos,
capítulo número 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Hoje, querem adaptar tudo. Se o mundo faz, a igreja copia. Se o mundo gosta, a igreja traz para dentro. Antes, o mundo queria copiar a igreja. Hoje, a igreja que copia o mundo. Olha como as coisas vão mudando. Daqui a pouco, culto vira show. Altar vai virar palco. Pregador vai virar animador. E o povo perde o temor do Senhor. Olha que coisa preocupante. É algo que a gente deve se atentar nisso. A igreja não precisa parecer com o mundo para crescer. De jeito nenhum. Ela não precisa disso. Ela precisa parecer com quem? Parecer com Cristo. Então nós temos que meditar nisso e acompanhar e entender que é importante que a igreja não perca a sua personalidade, a sua identidade. Vamos continuar, né? O perigo da idolatria. Muita gente diz: eu amo a Deus e gosto de futebol. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas cuidado quando o futebol ocupa um lugar emocional que pertence somente a Deus. É aí que está o perigo. Êxodo capítulo 20, versículo número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Hoje, o estádio virou templo para muitos. Jogador virou ídolo. Camisa virou símbolo sagrado. E o mais grave, tem gente mais empolgada com a Copa do Mundo do que com o culto de avivamento. Mais animada com Neymar do que com Jesus. Mais preocupada com escalação do que com salvação. Então é importante a gente meditar nisso. Hoje eu estou usando até um tom mais suave, né? Estou falando mais calmo, para você entender com muito carinho que a gente vai orientando as pessoas. Quinto, a casa de Deus não é estádio. Eu vou repetir, a casa de Deus não é estádio. O altar não é arquibancada. O púlpito não é cabine esportiva. O culto não é intervalo de jogo. Imagine, enquanto alguns querem buscar o Espírito Santo, outros estão preocupados com pra cá. Isso me faz lembrar uma história muito interessante que aconteceu em uma igreja que estava tendo um congresso, só que ali na igreja tinha um irmão que ele torcia para um time chamado Botafogo. E ali, enquanto o culto estava acontecendo, o irmão estava pensando, ele estava ali pensando no jogo. Então ali só estava o corpo dele, porque o pensamento dele estava longe, muito longe, né? Muito longe o pensamento dele. E quando ele ouviu o estourar dos fogos, ele não suportou. Ele gritou: Botafogo! Aí ele se ligou que estava dentro da igreja, ele percebeu que estava dentro da igreja. Aí ele completou com um finalzinho: Jesus! E ficou Botafogo, Jesus. E ninguém entendeu ali. Só as pessoas que conheciam ele, sabiam que ele torcia para o time de futebol chamado Botafogo. Então essas coisas tem que tomar um certo cuidado para que a gente não caia nesse erro de cometer essa falha, que a hora de adorar a Deus é a hora de adorar a Deus. Você vai ver o seu futebol, não tem problema nenhum. Você pode ver o seu futebol, você pode torcer lá para o seu time, né? Não tem problema nenhum. Mas o que não pode é você colocar o seu coração nessas coisas. Imagine, enquanto alguns querem buscar o Espírito Santo, outros estão preocupados com pra cá. Enquanto alguém está chorando por libertação, outros estão gritando gol. Isso é reverência? Dentro da igreja, não. Agora, sexto, nem tudo o que é lícito convém. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na primeira carta à igreja que estava na cidade de Corinto,
No capítulo 10, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Esse aqui é sensacional. O apóstolo Paulo, ele traz uma medida. Convém. É lícito? É, mas convém. Então é interessante, né? Nem tudo que é permitido deve entrar na casa de Deus. Você pode gostar de futebol, mas existe lugar para cada coisa. Há diferença, se nós formos analisar, entre lazer e culto, entre diversão e também santidade. Então nós temos que ir dosando uma coisa e outra. O que está faltando hoje é temor de Deus. O problema dessa geração não é a falta de entretenimento, é falta de temor. Antigamente, o povo entrava no templo chorando. Hoje, entra procurando Wi-Fi e telão. Antigamente, o culto era prioridade. Hoje, Deus precisa disputar atenção com futebol, celular e redes sociais. Mas eu acredito, em nome de Jesus, Deus está levantando uma geração que ama mais a sua presença do que qualquer distração desse mundo. Creia nisso. Agora, para encerrar, o futebol passa, a Copa termina, os jogadores envelhecem, os campeões mudam, mas a presença de Deus continua eterna. Oh, glórias a Deus! O templo é santo, a casa de Deus merece reverência, e o Espírito Santo não pode ser tratado como detalhe. É isso que nós precisamos aprender no dia de hoje. E eu quero orar por você agora. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na tua presença nesta hora com temor e reverência. Perdoa-nos quando colocamos emoções humanas acima da tua glória. Perdoa-nos quando o entretenimento ocupa o lugar da adoração. Senhor, reacenda em nós o temor pela tua casa, que o altar volte a ser o lugar de lágrimas, que o culto volte a ser prioridade, que a tua presença, Senhor, seja o centro de tudo. Arranca do coração do homem toda a idolatria escondida, tudo aquilo que tenta tomar o lugar que pertence somente a ti, Senhor. Levanta uma igreja apaixonada pela tua presença, uma igreja que ama a oração, uma igreja que ama a santidade, uma igreja que ama a tua palavra. Consagra os lares, as famílias e os corações, e que nunca falte reverência dentro da tua casa, em nome de Jesus. E eu quero, nesta oportunidade, chamar a tua atenção. Não perca a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais alto ao teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.